Irmãos, qual a responsabilidade de Paulo em sua conversão? Muitos utilizam o texto de Atos capítulo 9 para tentar sustentar a questão da visão calvinista de uma eleição incondicional, que a pessoa não precisou fazer nada para ser uma escolhida desde a eternidade passada, porque eles dizem assim, já que todos estavam condenados pós-queda, e aí vem a visão do infralapsarianismo, em que Deus ele escolheu depois da queda, né? Já que estavam todos condenados, todos pecaram, Romanos 3:23, então Deus quis ali, por sua misericórdia, escolher uns em detrimento de outros, em que ambos têm o mesmo pecado. Nós exaustivamente estamos mostrando aí em alguns vídeos que isso vai contra a justiça de Deus claramente estabelecida nas Escrituras. Por exemplo, Deus não usa de balança enganosa, é abominação para o Senhor, o peso parcial, ou seja, Provérbios 11:1, Provérbios 16:11, Provérbios 20:10, Levítico 25, versos 13 a 16, Deus não gosta disso, ele não utilizou, o termo krino do grego Deus coloca um padrão de justiça estabelecido, e ele tem o seu próprio padrão de justiça, e não precisa uma vertente teológica dizer como Deus tem que fazer, e chamar isso de soberania. Então, o que Deus fez? Ele encerra todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia decorrentes da graça. A graça não é salvação automática, ela é o único meio para a justificação que dá vida. E nós somos justificados mediante a fé. Quando eles olham ali para Atos capítulo 10, né, Paulo na estrada de Damasco, em que eles dizem assim, cadê o livre-arbítrio de Paulo? Mais à frente, o apóstolo Paulo vai dizer, eu não fui desobediente à visão. Ele está mostrando ali que ele poderia ter sido desobediente. Nós vemos isso por toda a Bíblia. Devemos interpretar certo o que está em Romanos capítulo 9, verso 20, 19, quem jamais resistiu à sua vontade. Nós vemos por toda a Bíblia as pessoas resistindo à vontade de Deus. O que o texto está dizendo é que quem jamais resistiu à sua vontade não foi punido por isso. Porque ele é criador, ele estipula regras, meus irmãos. Deus ele é criador, em sua soberania ele decretou as consequências das escolhas do homem, Deuteronômio capítulo 30, verso 15 e 19, mas não exaustivamente as escolhas do homem, principalmente no que tange a salvação. Né? Deus ele dá um espaço de liberdade para que a pessoa possa crer ou possa rejeitar crer. Os textos bíblicos mostram isso de forma clara. Caso contrário, nós não podemos ter confiança na narrativa bíblica. Por exemplo, João 5,40, Jesus diz, contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Eu tenho que encarar isso de forma séria. Jesus está falando ali, Jesus não está fazendo cena. É o próprio Deus encarnado. Então é um pecado contra a própria narrativa bíblica nós desconfiarmos disso. Então, focando em Paulo ele estava na estrada de Damasco, ele não estava num botequim, ele não estava numa balada. Não, para Deus falar assim, eu quero salvar esse porque eu me agradei desse, só que o outro tem o mesmo pecado, mas eu me agradei desse. Deus não faz isso nas Escrituras. E Deus é justo, santo e perfeito. Né? O supralapsarianismo ele vai contra a santidade de Deus, e o infralapsarianismo vai contra a justiça de Deus. As duas vertentes estão erradas dentro do próprio calvinismo. Quando nós olhamos para Paulo diz assim, eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, zeloso da lei. Paulo estava a serviço do Sinédrio de Anás e de Caifás, recebeu ali uma orientação de Gamaliel a que não fizesse isso, mas Paulo ele estava ali achando que estava fazendo a obra de Deus. Tanto que ele diz assim, que os judeus creem em Deus, mas sem entendimento. Então Paulo não tinha entendimento do que estava fazendo. O que Deus fez foi redirecioná-lo. Né? E ele mais à frente vai dizer, eu não fui desobediente à visão. E depois ele diz assim, o que me adianta, eu reduzo o meu corpo à escravidão, porque o que vai me adiantar ganhar muitos, correr e ganhar a muitos e eu mesmo me perder, eu mesmo ser desqualificado, né? Então, nós somos salvos mediante a fé, colocado diante de nós e nós temos a liberdade de obedecer ou desobedecer,
não ficando, entretanto, livre das consequências das nossas escolhas, porque isso sim foi decretado por Deus. Então, o padrão de justiça de Deus não permite uma eleição incondicional. Ora, dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Será que Paulo não sabe o que está em Provérbios 29, verso 1? Que o homem que é repreendido muitas vezes endurece a sua cerviz, assim como Caim, a sua destruição virá de repente, sem que haja cura? Será que Paulo está indo contra a sua própria palavra? Tantas vezes ele escreveu, por exemplo, em Romanos capítulo 2, verso 5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, que é um coração que, na percepção do chamado de Deus, porque Paulo havia escrito no capítulo 1, em que aquelas pessoas tiveram, mesmo tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como sendo Deus. E aí Paulo vai e escreve que segundo a dureza e coração impenitente, aquele que não quer se converter, do ouvinte, aquele acumula ira para o dia da ira. Ora, recalcitares contra os aguilhões não é o que ele mesmo escreveu em Tito, capítulo 3, versos 10 e 11, que o homem que é faccioso, porque ele é identificado dessa forma, ele é repreendido, mas ele não se converte e ele por si mesmo está condenado, não é Deus que condenou. Ele permanece na condenação porquanto resistiu. Então Paulo não vai contra a sua própria pregação, aquilo que ele escreveu foi aquilo que aconteceu com ele na estrada de Damasco. É claro que em determinados momentos, para determinadas obras, Deus ele elege, ele escolhe pessoas para ser bênção, para ser canal de bênção. Por exemplo, Deus não escolheu Israel em detrimento às outras nações. Deus escolheu Israel para ser bênção para as nações. Então são coisas distintas.